Olá, eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e você já sabe, nós estamos na quinta temporada. Na quinta temporada, nós estamos falando de pessoas que moram longe de casa, que saíram aqui do Brasil e foram construir sua vida fora daqui. Se você está aí acompanhando, você viu que semana passada eu conversei com uma pessoa e no meio dessa conversa surgiu o nome dessa pessoa que está aqui do ladinho, que é a Juliana Alves, que é família sem ser, né, Juliana? A gente É, é mais ou família menos, por né? consideração, assim, a gente se chama de primo, né, a mãe da Juliana. E aí eu achei muito legal, Juliana, já introduzindo, porque eu estou conversando com pessoas um pouco mais velhas, né, Sim. ou da minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e quando a Janaína falou, quando a gente acabou tocando no seu nome, eu falei, eu preciso conversar com ela, porque eu quero uma visão de alguém mais novo, diferente, né? Que está passando por outras coisas. Então, bem-vinda, obrigado por É. aceitar o meu convite. E eu queria que você me dissesse assim, quanto tempo que você está aí? Faz 2 anos. 2 anos. Isso. E como é que surgiu essa ideia? Na verdade, eu não, eu sempre quis sair, assim, eu sempre fui meio livre, sabe? Então, desde criança, eu sempre falava pra minha mãe que eu ia me mudar de país para algum país no mundo, assim. E aí eu decidi que eu ia começar a estudar inglês quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, assim. E eu fui por conta própria e aprendia o inglês. E eu não sabia quando que eu ia embora do país ou como que ia ser, mas surgiu aí a oportunidade de sair com os meus tios, né, pra cá, quando eu tava com 18 anos. E aí eu fui, peguei o bonde com eles e vim aqui. Tá, mas me fala uma coisa aí, você encurtou muito a história. É, Sério? quando que você. Qual foi a primeira vez que você pensou nisso, assim? Você disse, eu sempre pensei, mas teve um momento assim que você falou, tá, eu acho que eu vou meter o pé. Que momento foi esse, assim? Eu, assim, desde criança eu lembro que eu tinha um fascínio, assim, pela Inglaterra. Eu queria ir pra Inglaterra de algum jeito. E aí eu queria falar inglês. Mas eu era criança, assim, eu não tinha, tipo, Isso você aquela. tinha quantos anos? Eu tinha uns 8, mais ou menos, assim, Tá, sabe? tá. Eu já falava pra minha mãe que eu queria me mudar. Hoje você tem, só porque Eu eu acho que eu tenho não 20. disse. 20. Isso. Tá, legal. Aí eu lembro que quando eu fui fazer 15 anos, em vez de ter uma festa, eu resolvi que eu ia viajar. Aí a minha tia Jana, a Uhum. Janaína, veio aqui pra Orlando pela primeira vez. E aí ela falou que ela podia me levar comigo, né? Pra fazer uma viagem de aniversário. E Legal. aí eu vim, só que eu tava com 14 ainda, não tinha completado 15. E eu não sabia falar inglês direito. E aí eu vim pra cá e foi assim. Só que eu era a pessoa que sabia falar mais inglês de nós da viagem. Só que eu não Legal. falava nada. E aí a gente passou por uns perrengues assim. E teve uma hora que eu falei, eu preciso falar inglês. E a gente foi num museu de cera que tem aqui em Orlando. E aí a gente precisava entrar e a gente tinha que ter um ticket, Uhum. né? Só que a tia Jana tava com todos os tickets, não era eu. Aham. Fui lá falar, né, desenrolar alguma coisa com o cara lá da recepção e não conseguia falar pra ele que eu não sabia onde estavam os tickets. E ele começou a desembestar de falar inglês comigo. E eu assim, ó, tipo, repeat please, repeat. Eu acho que eu falei repeat pra ele umas 15 vezes, Aham. de verdade. E eu falando pra tia Jana pra ela pegar o celular e colocar na boca dele, assim, pra traduzir o que ele tava falando. E ele começou a ficar nervoso comigo. E aí, uma vez o celular captou bem o que estava escrito e ele falou só check email. Ele só falou isso. Aí eu fiquei tipo, ok, então a gente tem que checar o e-mail. E aí a tia Jana checou o e-mail e tava lá o Tá, ticket lá. pra gente entrar. Aí quando eu voltei pra casa, eu falei, não.
nunca mais vou passar por uma dessa. Mesmo que eu não vá estudar em alguma escola, porque a gramática da escola é sempre diferente do que eles falam aqui. Uhum, Então, eu uhum. falei pra minha mãe que não valia a pena gastar dinheiro com isso e que eu ia me esforçar para fazer de outro jeito. E aí eu mudei tudo. Nunca mais assisti nada assim, tipo, dublado, sabe? Tudo que eu ia assistir era inglês, com a legenda em português, e depois mudei para a legenda em inglês. E aí, quando eu fui ver, eu tava tão assim, vendo tanta coisa em inglês que eu já tava entendendo e que eu já tava falando. Então, Ah, quando eu. então peraí, porque olha, isso aí é legal. Você Hum, tinha 14, então você tinha 14 anos, 14 aí, anos. legal, você foi viajar a passeio, né? Foi a passeio com tua tia tal, aí deu uns perrengues, normal, né? Quando você viaja a primeira vez não fala a língua, acontece isso, depois É, eu conto uma ou duas também, para você não passar vergonha sozinho. obrigada. Aí, aí quando você voltou para o Brasil, eu te apresentei horrivelmente, porque eu não falei nem que você estava em Orlando, as pessoas têm que deduzir isso, porque eu nem falei nada. Mas, como o teu episódio vai logo depois do da Janaína, e eu falei ali do Janaína, então o pessoal deve ter deduzido. Mas se vocês não deduziram, me desculpa. Ela está em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E eu cometi a indelicadeza de não dizer exatamente, mas essa altura você também já percebeu. É, mas aí você, voltando, você tinha 14 anos, e aí você decidiu, eu vou aprender a falar inglês, e Sim, mais do que isso, você decidiu que ia aprender sozinha, é isso? é. E Tipo, aí sem você ajuda. começou a assistir, ouvir inglês, ler sozinha, Sim. e mas nesse ponto, quando você foi viajar, conheceu, tal, voltou com a vontade de falar inglês. Quando você voltou, você já tinha a ideia de talvez Mudar pra cá? voltar para ficar? Ou a primeira coisa foi só a língua mesmo? Quando. Na hora de ir embora, assim, a gente ficou 15 dias aqui. E na hora de ir embora, eu fiquei muito triste. Eu chorei. Porque Porque era a primeira vez que eu tinha saído fora do país e eu queria muito fazer isso desde quando era criança. E aí eu pensei de vir, tipo, para os Estados Unidos e não para Orlando na hora, assim. Eu queria Uhum. ir para lugares mais agitados, sabe? Tipo a Califórnia e essas coisas. Mas eu vim para cá, né? E eu amo aqui, amo Orlando, é uma cidade muito gostosa de morar. E antes também de eu vir morar, a tia Jana, ela veio morar antes, alguns anos, antes de 2021, que a gente veio, acho que ela veio em 2019 também. Uhum. E eu ia vir com ela, em abril de 2020. Só que aí teve a pandemia e aí a gente não conseguiu comprar os tickets e aí acabou não dando certo. E aí foi mais um ano, assim, que para eu pegar mais o inglês, assim. Porque eu sabia que eu queria ir embora e que eu Mas ia a falar essa em... altura estava decidido, né? Sim. Tá, e Pronto, eu ia. quando que você chegou para os teus pais e falar e contou isso? Como é que foi? Eu queria ir embora? É. Desde criança já sabiam que eu ia embora. Eles já estavam avisados, eu estava esperando, né? Como eu não sabia, eu sempre falava pra minha mãe, como eu vou, eu não sei, mas eu vou. E aí, meu pai também não. Quando a tia Jana veio pela primeira vez, eu não tinha 18 anos ainda, então meu pai ficou meio receoso, assim, de deixar eu vir. E aí aconteceu a pandemia e aí acabou não dando certo. Mas quando foi 2020, a minha tia Pri acabou resolvendo que ela ia embora do país. Uhum. E aí a gente conversou com os meus pais, e aí eles falaram, ok, então vai porque é isso que você quer, e aí eu vim. Eles já estavam bem avisados, assim, eu acho. E mas foi fácil assim? Como é que foi isso assim para Não, eles? não foi fácil. Pra mim também não foi fácil, mas eu acho que como eu já tinha aquela cabeça de que eu ia embora, eu tava meio que me preparando. E eles, tipo, eu acho que pra eles era uma coisa, tipo, a Juliana vai seguir a vida dela um dia, mas, tipo, eles não achavam que ia ser tão rápido assim, né? E aí foi bem difícil. Às vezes às vezes não, é bem difícil, né? Graças a Deus tem, tipo, a tecnologia e a gente pode conversar e se ver assim, mas
É bem complicado. Tem dias que a minha mãe liga e ela chora. O meu pai também fica bem chateado, o meu irmão, né, que é pequenininho e é difícil, tipo, não ver o crescimento dele, assim, de perto. É Eu bem ia te difícil. perguntar isso, É. porque, lógico, eu sempre vou, entre os nossos, entre as nossas conversas aqui, eu vou contextualizando o pessoal, porque sabe como é essa coisa de podcast, né? Tem gente que ouve sempre, tem gente que ouve uma vez, tem gente que ouve rapidinho, então às vezes eu tenho que dar uma explicadinha assim para quem está chegando aí. Eu nunca combino nada, né? Uhum. Esse podcast ele era originalmente eu sozinho, então eu apertava o botão e saía falando, não tinha um Uhum. roteiro assim, no máximo tinha um tema. E aí, e aqui com o entrevistado eu tento fazer a mesma coisa. Então, tudo que a Juliana está falando, eu realmente estou sabendo agora. Eu não sei absolutamente nada da vida da Juliana. A última vez que eu vi a Juliana, eu acho que ela devia ter, se você tem 20, eu estou aqui desde 2005, então isso vai ser 17 anos. Então você, talvez em uma volta dessas minhas, assim, para visitar, eu ainda tenha te visto, você, talvez com 5, 6, sei lá, talvez uns 8 anos, talvez, porque eu tenho lembrança de você uma Sim, eu também criancinha, tenho. uma criancinha andando, assim, não com Aham. bebezinho. Então eu devo ter te visto numa dessas minhas voltas para Sim, visitar. Então, eu não sei nada da tua vida e eu perdi muito contato, inclusive, com a tua mãe, com a tua tia. sim. Outra coisa importante que talvez as pessoas não tenham percebido, porque a gente começou falando da Janaína, mas a Juliana mora com a Priscila, não com a Janaína. A É, Priscila, que é irmã gêmea da sua mãe, sim. apesar que não tem nada a ver, que elas são Nada. totalmente diferentes, mas são irmãs gêmeas. Então, dito tudo isso, o que eu queria saber é se você era filha única, mas você falou de passagem que você tem um irmão. Quantos Sim. anos? Meu irmão tem 8 anos agora. Então, quando você saiu de lá, ele tinha 6. Isso? 6. E, e como é que é para ele isso? Ele te liga também ou só quando tá com a mãe? Ele já ele tá crescendo agora, né? Então agora eu falo que ele esqueceu de mim, assim. Mas quando o dia que eu vim embora, a minha mãe me disse que ele chorou muito. Ele gritou no carro, assim, tipo, que ele não queria que eu viesse embora. Mas aí depois passou, né? No início ele me ligava mais, e agora ele tá crescendo e tá fazendo as coisinhas dele. Mas eu acho que é muito difícil pra mim também, porque eu fui filha única, tipo, por 12 anos, aí ele nasceu. E ele sempre foi um companheiro, assim, pra mim, né? Teve até a pandemia e meus pais trabalhavam, então ficava só eu e ele em casa, então foi muito difícil pra mim. E é muito difícil quando eu vejo uma foto dele, assim, que ele já tá quase do tamanho da minha mãe. Então eu fico, meu Deus do céu, né? Ele tá do meu tamanho e faz, tipo, só 2 anos que eu não vejo ele. E é uma parte muito difícil, assim, a saudade, viver longe, assim, das pessoas que a gente ama. E ter que criar, tipo, conexões com as pessoas daqui, né? Isso que Que eu não quero é saber de possível, ti, mas porque você sendo jovem, e, e, e é lógico que muitas pessoas vão para ir para trabalhar, enfim, tal, e aí o teu convívio hoje é mais com brasileiro ou mais com americano, no teu dia a dia, assim? aqui no, na Flórida, a gente fala que é o Brasil, uma cidade do Brasil, porque aqui tem muito brasileiro. Uhum. Eu vou numa igreja que é multicultural, então tem galera da comunidade hispana, que fala espanhol, tem americanos e tem brasileiros. E tem também muito americano, filho de brasileiro. Tá. Eu tenho um namorado e ele é americano, filho de brasileiro. Ele tem um português bem mais ou menos assim. Ele é E filho de aí, brasileiros que já nasceu aí. sim, não, isso, ele nasceu aqui. E ele já nasceu aí. Isso, Eu- tá. e ele nasceu aqui, ele era de outro estado também, então ele falava mais inglês. Então ele veio pra cá e ele teve que se forçar também a falar português. Então, meu convívio é mais com brasileiro e brasileiro filho de americano filho de brasileiro. Então todo mundo fala português meio misturado com inglês assim, mas no geral é mais brasileiro mesmo. E
onde que em que situação você convive mais com o pessoal daí? Americanos, É. mas quando a gente tem que resolver problema, tipo, num banco, aí lá só tem americanos, só vai conseguir falar inglês. E o Assim, mas pessoal, no dia a e o dia, pessoal da tua idade, assim, você convive com, tipo, jovem americano? americano, não. Eu acho Não? que amigos, assim, eu tenho amigos americanos, mas todos eles são filhos de brasileiros. Então todos eles falam português também. Eu Uhum. tenho um amigo que ele fala só inglês com a gente, mas ele entende a gente falando português. Então a gente se força para falar mais inglês com ele. Mas os outros, eles falam um português assim muito bom e eles querem falar português, então eles preferem que a gente fale português com eles. E que foi mais difícil, assim, de cultura mesmo, assim? Apesar de. Eu te fiz todas essas perguntas antes, porque, lógico, você está convivendo com um monte de brasileiro e tal, mas alguma coisa acaba que muda, né? Nem Sim. tudo o que que você acha mais diferente, assim? O que que no dia a dia, assim, te. Eu acho diferente. Ah, tirando a parte da comida, que eu acho que é a coisa mais diferente que tem, Uhum, né? Eu acho que o comportamento, assim, quando a gente se encontra com alguém que é, tipo, americano, eles têm um comportamento muito diferente da gente. Dá aquela assustada, assim, porque nós somos muito calorosos, né? A gente gosta de chegar e falar com todo mundo, eles não. Eles são, tipo, oi, e aquele tchau, assim, meio, né? Eles não chegam num lugar e cumprimentam todo mundo, não. Eles só chegam e oi, e na hora de ir embora, tchau. Então, eu acho que também é por isso que não seja meio difícil de se enturmar, assim, com essa galera mais americana. Os meus amigos americanos, que são filhos de brasileiros, falam que é muito mais fácil eles serem nossos amigos, nós brasileiros, do que as pessoas americanas, porque a gente é bem mais legal, eles falam. uhum. Pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, e um pouquinho. Eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Eu já saí fora, mas para a Europa. Para os Estados Unidos, não. Até eu falei com um amigo meu que está aí também, bem. Pelo que eu entendi, até meio perto aí. Que eu comentei com alguém sobre a igreja E ele falou, nossa, é bem aqui perto, mas agora, enfim, esqueci. Não lembro o bairro dele. E eu conversei com ele uma semana antes da Janaína. E a gente nota que todo mundo fala um pouco isso, né? Que o, o brasileiro tem essa coisa inclusive, usar as mãos, né? Cumprimentar, abraçar, beijar. E não só o americano, parece que isso é uma coisa muito nossa, porque na Europa é um pouco assim também. Talvez com exceção do italiano, né? Não tive na Itália, mas eu acho que na Itália deve ser meio diferente, né? Porque eles são Eles falam, né? meio. Então, E como é que é com o pessoal mais latino, assim, mexicano? Esse pessoal, é mais parecido ou também ou rola uma distância também? Não. não, não é mais parecida. Eles, assim, eles são de várias partes, na verdade. A gente fala que é só, tipo, os hispanos, porque eles falam espanhol. Mas cada um também fala um espanhol diferente. E eles são muito mais distantes, eu acho, que os americanos ainda. A comunidade deles é muito mais, tipo, eles são muito juntos, assim. E é bem diferente. Eles são muito grossos, assim, também, sabe? Tipo, uma galera meio rude, assim, também. Então, não bate muito. A minha igreja, Acaba que a- tem até mais proximidade com o próprio americano mesmo do que. com ele. Isso é curioso, isso eu não sabia. A minha igreja, ela é multicultural, e aí tem umas pessoas da comunidade hispana, mas a igreja brasileira, que é tipo brasileira e inglês junto, e aí tinha outro culto que era hispano, e aí era uma comunidade muito pequenininha. Então, tipo, não crescia muito, sabe? Tipo, eles tentavam convidar, mas eles não apareciam muito. Até que teve que juntar tudo, pra ser tudo a mesma coisa. Uhum. Né?
Aí hoje o culto aí é todo mundo junto. Sim. E E aí. aí tem aqueles fones de ouvido, né, com as pessoas. Ah, tá. Tem tradução. Sim. Mas que modernidade. Como é que é? Me fala um pouco mais. É que eu não quero. Você sabe que a Priscila tá. A Priscila e o Ney, então. Eles foram os primeiros que eu convidei, na verdade, né? Mas eu não Sério? consegui ainda marcar com eles, porque eles estão na correria, assim, e até falei com a Janaína, eu tô evitando um pouco entrar no assunto da igreja, assim, mas que eu tô querendo deixar para conversar isso com Pra eles, porque eu ela sei que eles falar. são mais atuantes nisso, né? Uhum. Eles que estão mais dentro. Mas me fala um pouquinho, assim, a igreja, vocês frequentam uma igreja? Vocês estão à frente da igreja? Hoje, quem que é o pastor? Como é que é lá? Sim, a gente frequenta uma igreja aqui de Orlando que chama Vida Church. Uhum, E os pastores de lá eles são missionários. Então, eles tinham uma igreja em Madrid, na Espanha, e depois eles vieram para os Estados Unidos. E a igreja tem 5 anos. E é muito legal porque quando a gente entrou na igreja há 2 anos atrás, tinha tipo assim, umas 80 pessoas num salão, assim, ficava até tipo vazio, sabe? uhum. Só que agora a gente vai ter que ter 2 cultos por domingo, porque não cabe mais no salão. Olha que legal. Então foi tipo uma multiplicação assim muito grande. É uma igreja muito acolhedora, assim. As pessoas falam que é a igreja do abraço, porque você chega, você já recebe um abraço, assim. E as galera não deixa você ficar, se sentir sozinho, Uhum. né? Então, a gente não tá, tipo, à frente de nada, nem meus tios, mas a gente tá sempre fazendo alguma coisa com a igreja, é muito ativa também, tem muita coisa, tipo, a semana inteira. Então, é uma igreja muito legal. E sabe que eu sou meio leigo, né? Eu não. Eu já fui, eu fui por um tempo, inclusive frequentei a igreja aqui, que teus Uhum. pais frequentavam no Brasil, mas assim, nunca segui nenhuma religião. Então me Sim. explica um pouquinho melhor. É uma igreja pentecostal ou é quadrangular igual a que vocês? Não, não é quadrangular. É, assim, eu não sei muito bem a denominação, eu acho que seria mais pentecostal, assim. Tá. É. Aí nos Estados Unidos, mesmo quem não é brasileiro, a religião católica é diferente aqui do Brasil, ela não é a maioria, né? Aí é mais o que eles chamam de protestante, né? É, Seria aqui no Brasil o que a gente chama de evangélico, né? sim. Aqui, eu não conheço muitas pessoas que são católicas. Eu conheço, Acho que a igreja católica não realmente é não é muito muito atuante. forte, assim, no É, Brasil é bem mais forte. Aqui é é. Eu acho mais, que os países latinos, de origem latina, têm mais. é, E o teu namorado, ele frequenta contigo? Não? Como é que é? sim, Família ele, dele? Vocês conheceram lá? sim, a gente se É? conheceu na Conheceram na igreja? Quantos anos de ele tem? 20 também. Quanto tempo que ele está aí? 20, né? Ele nasceu em Nova York. Ah, é verdade. Você falou que ele nasceu aí, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Ele nasceu em Nova York, ele tá aqui em Orlando ao mesmo tempo que eu. E quais são os seus planos, Ju? Olha, eu tenho muitos planos. Agora eu tô estudando inglês, Uhum. mas eu tenho planos de fazer uma faculdade, né? Talvez alguma coisa relacionada a jornalismo, alguma coisa relacionada a cinema, também fico meio confusa assim no que fazer. Mas acho que alguma hora eu vou, eu vou A decidir. boa notícia é que eu acho que quase ninguém com 20 anos sabe exatamente o que ia É, fazer. né? A gente acaba tendo que fazer alguma coisa, né? Porque a vida vai caminhando, mas é difícil apesar que também é difícil se o quem com 14 já sabe que vai embora, né, para outro país. Então você me parece ser uma pessoa decidida, né? Mas e, e tá aí, mas você já fez alguma coisa nessa área assim, de jornalismo, cinema, gosta de fazer uns vídeos, enfim, tem alguma Sim, eu gosto de teatro. Eu é acho que é o que eu mais gosto de fazer. E eu tava procurando umas aulas de teatro aqui, mas não tava dando certo.
Aí eu pensei em fazer uma faculdade, assim, de alguma coisa que fosse meio que o segundo plano, assim, sabe? Tipo, aí eu Uhum. pensei em jornalismo. Eu queria muito ser aeromoça. Queria muito. Acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de ser. Porque ficar viajando pelo mundo, sabe? Acho que você já percebe que eu gosto disso, né? Que eu quero ficar conhecendo os lugares e falar com as pessoas. Mas eu não sei muito bem também. Eu sempre fui muito decidida no que eu queria fazer. Aí, de repente, agora eu tô meio confusa. Mas é normal, né? Eu acho que É. talvez essa idade. Eu queria te dar uma boa notícia, assim, falar, não, Juliana, isso aí, assim, quando você chegar em 25 anos, você vai. A gente, sei lá, se a gente descobre em algum momento da vida exatamente o que a gente quer, né? A gente vai. A vida vai indo, mas é bom ter um plano, né? Porque se você não tem um plano, você acaba desperdiçando energia, às vezes, em coisas que talvez não vão te levar onde você quer, né? Porque entre ser jornalista, atriz e comissária de Não bordo, tem são muita caminhos bem conexão, né? diferentes, né? Então, eu quero falar mais com isso contigo, mas nós vamos ter que fazer aquele intervalo agora. Para quem Sei. está ouvindo ou vendo a gente, é 2 segundos, porque vai uma vinhetinha e a gente continua do outro lado. Para nós dois vai levar uns 2 minutinhos, dá tempo de a gente tomar uma aguinha e a gente já volta. Você Ok. fica por aí e a gente volta já. E aí voltamos, segundo bloco, e vamos tentar continuar da onde a gente parou. Antes disso, é que Juliana, eu preciso te confessar, eu tô velho para isso. E aí eu nunca esqueço de pedir para as pessoas, se já chegaram até aqui, se inscrever Uhum. no canal, marcar lá o sininho, Tem porque que fazer. aí você vai continuar recebendo aí o nosso conteúdo e vai ajudar ele chegar a mais pessoas. Então, se você já está por aqui, já faz uma meia hora, deve ter feito algum sentido para você, você deve ter gostado. Então, colabora, não custa nada, clica aí, se inscreve, ativa o Aí. sininho. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pela sua plataforma de áudio, é a mesma coisa. Vai lá, se inscreve, que aí sempre que sair um episódio novo, você recebe ele por aí. Mas se você está só ouvindo, você está perdendo a oportunidade de ver essas belezas que estão na sua tela, só para quem está vendo no YouTube aí. Ju, vamos lá. A gente estava entrando num assunto que aí eu até quis já fazer o nossa paradinha para a gente falar dele bem com calma, Sim. que é a tua carreira, o que você está pensando daqui para frente, né? Você tinha um plano na tua cabeça desde muito cedo, pelo que você disse, né? De sair do país, enfim. As circunstâncias acabaram corroborando para isso acontecer, né? Porque uma parte da tua Sim. família foi para aí, o que Dá uma ajudada. você não iria sozinha, tal, mas facilita, né? E Uhum. aí você foi. E agora você estava me dizendo que você né, não tem ainda um plano assim para É, onde vai agora, né? não tenho. E como que funciona isso aí? É, tem é que a escola que você está fazendo é só de inglês, né? Você não está Sim, estudando regular, né? não. Tá. E que tipo de ajuda você está buscando nesse sentido, assim, de escolher ou de entender o que você quer? Como que você está trabalhando isso, assim? Me fala um pouquinho mais. Bom, eu tô fazendo inglês porque é bom, como eu sou, tipo, estudante internacional, é bom eu ter um certificado, assim, falando que eu sei falar inglês, para não precisar fazer aquele. Tem muitas provas para você entrar, para você comprovar a sua fluência, sabe? Uhum. E aí, se você tem tipo, um certificado falando, você não precisa fazer tantas assim. Tipo, eles não são tão difíceis assim. Mas aqui é meio difícil entrar na universidade, né? Por isso que eles
se empenham muito desde que eles entram no primeiro ano do ensino médio. Eles fazem de tudo para eles entrarem numa boa universidade, porque também é muito caro, né? Tem algumas, eles chamam de community college, que são as faculdades, tipo, só tem 2 anos no máximo. E aí depois você vai para outra e termina de fazer se você quiser. Mas elas são mais baratas e é mais fácil de entrar, né? Então, eu estava pensando no jornalismo e eu estava pensando em entrar numa escola que tem aqui em Orlando, que eu sei que não é tão difícil de você entrar nela. Uma Uhum. escola muito boa, mas que não é tão difícil assim. Tem alguns amigos que vão lá também e eles gostam bastante, então é uma opção para mim. E, e hoje, quanto é que a gente falou em caro, mas me dá um número assim, porque tem gente aqui ouvindo e vendo que Sim, eu tenho uma quer amiga, saber essa informação, né? Quanto que custa eu hoje tenho, estudar? eu tenho uma amiga que ela faz, acho que é psicologia, e ela paga em 2 aulas, somente 2 aulas, $2.000 por essas 2 aulas, e o que é muito caro para, tipo, só isso. Duas Assim, aulas por semana, é isso? sim, Duas matérias ou duas cadeiras, é, depende do lugar que você só está no por 2 Brasil. matérias, assim, ela paga isso. Agora, se você você não é um estudante internacional, você tem aquela residência permanente aqui, aí fica mais barato. Tipo, 3 aulas por $1.000. Então, já é melhor, assim. Aqui em Orlando também tem a questão da Disney, né? Se você trabalha na Disney e você é um estudante, eles pagam a sua escola, mas você também tem que ter aquela residência permanente para você entrar e trabalhar na Disney. Então, esse negócio do documento, acho que é o que mais empaca, assim, as coisas. E como é que tá isso para ti, assim? Como é que você está trabalhando essa questão Da da documentação? permanência? Da documentação? É. Eu tenho um visto de estudante Uhum. e, e aí eu tô fazendo minha aula de inglês e eu posso mudar ele para qualquer outro visto, a qualquer hora, antes dele acabar, né? Só que também é bem caro a mudança aqui de visto. Deixa os brasileiros bem, bem nervosos, assim. Que é, você paga, tipo, vai, $20.000 para aplicar para um visto. Você não sabe se você vai ser aprovado ou não. Você só está pagando por algo que você acha que vai dar Você paga certo. para dar entrada no processo, é Isso, isso? vai dar entrada no processo. E você não sabe qual vai ser o resultado, né? Muitas das vezes você é aprovado e também tem ali a chance de ser negado também, né? E ter perdido, tipo, $20.000, que é muito dinheiro, né? É, É é bem bastante, difícil essa parte. é bastante dinheiro. E das pessoas que você convive assim, a maioria quando eu digo as pessoas, eu digo as pessoas da tua idade, né? Aham. Tem um plano assim, do que vão fazer, porque é diferente, né? Por exemplo, as pessoas que vão para aí já com uma vida meio formada, aí Uhum. chegam aí, vão trabalhar, muitas vezes no que dá, e, enfim, cada história é uma história, né? Tem gente que abre uma empresa, tem gente que vai trabalhar, enfim, depende da oportunidade que surge, aí tem as histórias, cada um com a sua história, né? Sim. E qual é a história, assim, das pessoas da tua idade, assim? O que essas pessoas estão fazendo? Eu tenho amigos que estão na faculdade, nesses community colleges, que são Uhum, aqueles mais baratos que eu disse, mas a maioria eles também estão no mesmo barco que eu, assim, sabe? Tentando descobrir o que quer fazer. uhum. Vai fazer uma faculdade, alguns trabalham com os pais, assim, ajudam, alguns não estudam.
Então, é todo mundo tentando descobrir o que quer fazer e pegando as oportunidades, sabe, que aparecem na frente, assim, mesmo meio que sem pensar no que eles querem de verdade, sabe? Só vão pegando as oportunidades que eles acham melhores, assim. Entendi. E, e para tua família, assim, como é que é? Porque eu imagino, né? Tua mãe e teu pai estão aqui, e aí Aham. você tá aí, né? E eles devem se preocupar com isso, né? Que, Sim, eles se preocupam. o que que a Juliana vai fazer da vida? Como que é essa relação, assim, com eles nesse sentido? Sim, eles querem que eu faça alguma faculdade, que eu faça alguma coisa, mas eles não me pressionam, assim. Uhum. Porque, como eu também sou meio assim, né, confusa, eles sabem que se eles ficarem me pressionando, eu não vai dar, entendeu? Não vai, acho que, melhorar muita coisa se eles me pressionarem. Eles nunca me pressionaram, na verdade, pra saber o que eu queria fazer, eles sempre queriam que eu fizesse aquilo que eu sentisse no meu coração, né? Uhum. E, e é isso. Eles falam bastante para eu estudar, eles perguntam como é que tá sendo, e aí eu falo para eles ficam muito preocupados, óbvio, né, com o meu futuro, mas eles confiam em Deus. E eu também confio de que eu vou ter que eu vou decidir aí o que fazer, e aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Não, vai dar. É, lógico, aquilo que a gente estava conversando, eu não quero, é que eu não, é porque lógico que eu tenho um trabalho todo que é voltado a isso, né? A Sim. planejamento de carreira e tal, e eu estou lutando para não entrar nesse assunto, tipo, porque não é a pegada do podcast, não é o da consultoria aqui ao vivo, não é essa a ideia, né? Uhum. É, a ideia é a gente bater um papo. Mas lógico que eu converso pouco com pessoas da tua idade que estão começando e que, lógico, que estão nesse turbilhão que é o que você está agora, né? Ao mesmo tempo que tem um monte de oportunidade, tem uma certa dificuldade de pensar muito para frente, porque a gente não tem muito essa cabeça, né, É, de pensar muito para frente, né? A gente tem uma tendência em ir vivendo, tal, né? É, mas uma pergunta eu posso te fazer, porque o americano é um pouco diferente, né? Nesse sim. sentido assim de pensar mais adiante, até de guardar dinheiro, que nem você disse, até o processo para o americano entrar na faculdade é um processo mais longo, né? Ele conta o histórico dele, né? Não é só lá Sim. uma prova, né? Se eu É. falar uma besteira, você me corrige, tá? É isso, né? Tem um histórico lá para ele ser aceito, né? Então, ele desde cedo ele meio que é meio obrigado a aprender que ele tem que pensar um pouquinho mais para frente, né? Não tem uma aposentadoria, né? Você tem que meio que guardar o seu dinheiro para o futuro, né? Então, você sente essa diferença? Até no teu namorado, por exemplo, que é brasileiro, mas já está aí há mais tempo, assim, ele tem essa diferença, assim, de cabeça um pouco, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que, falando do meu namorado, enquanto eu sou uma pessoa bem confusa, assim, do que fazer, ele já tem definido aquilo que ele quer fazer. Então, ele saiu da cidade dele, veio pra cá porque ele veio estudar na escola que ele queria estudar, que é uma escola de música, e ele estuda música, assim, desde quando ele tinha 10 anos de idade. Então, ele já sabia. Então, ele saiu da casa dos pais dele pra fazer aquilo que ele queria fazer desde quando ele era pequeno, assim, né? E ele estuda isso desde sempre. Eu acho que é muito diferente o ensino também no Brasil, a questão de aqui eles são muito induzidos a pensarem assim, tipo, tão para frente. Eu acho que no Brasil, pelo menos no meu ensino médio, eu não lembro de muitos amigos que pensavam assim tanto no que eles iam e se preocupavam tanto em entrar na faculdade, né? Uhum. Para eles, qualquer faculdade que eles entravam, saber, tá bom. Aqui eles querem entrar em tal faculdade, eles vão lutar para entrar nessa faculdade, eles vão fazer de tudo, o que é muito diferente, assim, eles pensam realmente bem mais para frente, assim, do que a gente. É uma diferença bem, bem marcante. Talvez assim.
mesmo sem eu conhecer profundamente, né, a cultura, assim, de longe, talvez é o que seja mais diferente, assim. Uhum. O aqui no Brasil não tem essa cultura, né? Nem de guardar dinheiro, por exemplo, né? As pessoas não costumam ter uma poupança, uma reserva, né? As pessoas meio que vão vivendo ali, né? E já aí existe mais uma educação, acho que você falou de passagem, eu acho que é isso mesmo, é uma educação mesmo nesse sentido de as pessoas irem começando, eu acho que a própria escola oportuniza isso, né? Experimentar uma coisa, experimentar outra, e aí joga basquete ou joga não sei o quê, e aí vai vendo Eles gostam, né? é, mas o caminho acaba que é por aí, né? Quando Uhum. você tem 20 anos, você tem a chance de experimentar, né? Então, É. experimenta, e aí você vai vendo o que te dá mais. No fundo, a gente sempre sabe. É que a Uhum. gente fica nesse turbilhão porque a gente pensa num monte de coisa, né? Em dinheiro, em não sei o É. quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas no fundo, a gente sabe o que deixa a gente feliz, o que quando a É. gente faz, a gente se sente bem, É. sabe, né? Uhum. Então, com 20 anos, pega essa coisa e investe nessa coisa. Se não der certo, Tenta outra você coisa. vai ter toda a vida para, né, para fazer, para tentar outra coisa, mas se eu pudesse dar um minutinho só falar desse assunto, eu te falaria isso. Você Uhum. deve saber em ti o que te faz feliz, o que te deixa bem, o que quando você faz, isso eu faço bem. Para você, Uhum. né? Não precisa nem falar para o outro, mas para você, você deve saber, pô, isso aqui quando eu faço, é que nem eu brinco assim, eu gosto, por exemplo, eu não sei se você notou, talvez essa altura já notou, eu gosto de falar, né? Sim. Eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu acho que quando eu explico, eu entendo, é uma maravilha, então eu gosto. Então, esse podcast tem essa função, eu vim aqui fazer uma coisa que me faz bem, e aí o resultado, Uhum. claro, se tiver alguém do outro lado que curte, legal, se não, também, tudo bem. É. E com 20 anos é mais fácil fazer isso, É. né? Então, Uhum. vê o que te faz feliz e vai fazer. E o que que Sim. é, e o que que te faz feliz? Ai, meu Deus. Várias coisas me fazem felizes. Por exemplo, Eu já disse que eu gosto muito do cinema. Eu gosto muito de viajar também. Eu gosto muito de e você cozinhar. viaja? Você viaja bastante aí, não? Olha, eu não tenho muito tempo para isso, assim, aqui. Mas viagem curta, assim, você faz bastante, não? Que eu vou pra praia, Uhum, tipo, e viajar para outra cidade aqui, viajei acho que uma vez. né? Foi E, quando e, e, e fora os Estados Unidos, você já foi para outro país ou não? eu Não? E tem vontade? tenho. Eu amo andar de avião. É por isso Ah, que você falou lá no momento que você queria ir para a Inglaterra até, né? eu Mas já queria. passou ou continua essa vontade? Não sei se é Inglaterra, mas eu quero muito conhecer a Europa. Eu acho que é Então, bem diferente, viu? é. Acho não, acho que na Europa posso falar um pouquinho mais, que eu já fui lá e tal. Uhum. Acho que é bem diferente. Ah, Assim, mas culturalmente, assim, é bem diferente. eu gosto muito de saber sobre novas culturas, assim. É, eu acho que o americano, no fundo, no fim, ele talvez seja até mais parecido com o brasileiro, ou vice-versa, o brasileiro mais parecido com o americano. Uhum. Porque a gente gosta de bastantão, né? Pizza grande, lanche grande, Sim. refrigerante enorme, brasileiro, americano é assim, né? Carro grande, né? Aqui eles gostam de Já carrão. na Europa eles são mais comedidos, né? Eles não Ah, é? são muito assim de comilantes, seus carrinhos são pequenininhos, carrinho elétrico, se puder. Eles são menos consumistas, eu acho. Aqui eles são muito. São, né? Me fala Uhum. um pouco disso, assim, como é que você sente isso aí? Como que é Uma, pra ti isso? Porque para todo mundo,
existe uma certa pressão, né? Quando eu digo pressão, assim, eu tenho que ter isso, o outro tem isso, meu vizinho tem aquilo. Então tem uma pressão assim para que você tenha certas coisas e certas posições na sociedade. E a gente que Uhum. é adulto, a gente já lida mal com isso. Mas na juventude costuma ser pior, né? Porque É. é, os jovens costumam ser mais cruéis, né? No falar, no julgar. Como que é isso para ti aí? Eu acho que eu não ligo muito, assim. Eu acho que eu também não sou uma pessoa muito materialista. Então eu não ligo muito pra tipo, essas coisas. Mas aqui, uma coisa que é muito diferente, assim, é que eu moro numa casa e ela tem uma garagem. Uhum. A garagem a gente usa pra guardar o carro, né? Os americanos não. Eles usam como um depósito para casa deles. Então, quando eles abrem a garagem, você leva até um susto de tanta coisa que tem lá dentro. Assim, é pilhas e pilhas de coisas que, tipo, eles compraram e aí eles vão guardar lá, né? Como aqui as coisas são mais baratas, eles vão aí até nem precisa ser Black Friday, entendeu? Porque às vezes a gente espera Black Friday para fazer aquelas compras maiores. Não, eles compram Uhum. tudo, de monte, assim. E ninguém guarda o carro na garagem, o que eu acho O carro fica na frente de casa e a garagem fica na amontoada de frente coisa. da casa e só o carro do meu tio fica dentro da garagem, porque não tem nada lá dentro, entendeu? E eventualmente umas feiras de. Opa, rola umas feiras de garagem ou é só coisa de filme mesmo? Não, eles têm, eles têm. No meu bairro aqui, eu não vejo muito, mas porque são aquelas casinhas mais germinadas, sabe? Uhum. Agora, naqueles bairros mais americanos, assim, é que esse bairro também é meio brasileirado, assim, não sei explicar. Tem umas bandeiras americanas aqui, né, na frente das casas, mas tem uns bairros que são, tipo, americanos mesmo. E lá tem bastante, assim, dessas vendas, assim, de garagem. As coisas pra fora e tudo mais. Tem também um dia que a gente chama de Dia do Lixo, Uhum. aqui, que é terça-feira. E aí, toda terça-feira, eles colocam coisas, tipo, da garagem pra fora de casa, tipo, de graça, pra você pegar se você estiver passando. Quando a gente chegou, salvou a gente, porque a gente tinha um sofá que a gente encontrou nesse dia, e uma televisão, e, tipo assim, eles colocam coisas que não estão quebradas, mas que eles estão, tipo, cansados e não querem vender. Então, eles colocam pra fora e você pega. Isso é uma coisa bem legal. Terças-feiras. Me fala mais disso, assim. Você, quando chegou aí. O aí é aí onde você está? Você Sim. está tá na casa dos teus tios? Aí? Agora? Quando eu vi? Sim? Tá. Quando você chegou aí. Vamos voltar lá no começo da nossa conversa lá. Você fez um plano assim, você tipo levou um dinheiro para se manter um tempo? Como é que ou você foi meio Deus que me ajude? Como é que foi isso assim? Eu vim meio Deus que me ajude mesmo. Tá, mas aí quem que é o Deus que te ajuda no caso? A minha tia, né? E, É, e eu aí eu pensei, moro com ela, e aí a tá. gente. Ela veio com os, as coisas dela, assim, e tudo mais. E aí eu moro aqui na casa dela, né? Mas a conversão também do dinheiro é bem cruel, né? Porque é muito diferente o dólar pro real. Uhum, Então, a gente morava numa casa, agora a gente mora em outra. E nessa primeira casa, a gente tinha muitas coisas desse dia do lixo aí, que é a terça-feira, a nossa casa era praticamente toda feita, reformada, assim, os móveis eram tudo desses dias que a gente pegava, né? E, e é isso, assim, a gente tá aqui, a minha tia me ajuda também, e é isso. Eu sou meio assim, né? Deus me ajude, assim. e o que você mais gosta aí? Que eu mais gosto? O que você mais gosta dele? Eu gosto muito das pessoas, assim.
da experiência, assim, de viver aqui. Eu gosto muito. Eu sempre agradeço que uma parte da minha família está aqui comigo, porque eu acho que se eu tivesse vindo sozinha, realmente ia ser muito difícil para mim. E eu achava que não ia. Eu sempre falava, eu vou sozinha, mesmo que ninguém vá, eu vou. E eu agradeço sempre que eu tenho um suporte aqui, porque tem alguns momentos que são bem difíceis, assim, sem os meus pais e meus amigos. Até que antes era bem difícil porque a gente morava numa casa muito longe, então eu não conseguia ter contato com as pessoas direito, né? Com os meus amigos que moram aqui nesse bairro que eu moro. E, e aí, quando a gente se mudou, assim, eu até quis ir embora. Falei que eu ia embora, que eu não aguentava mais, que eu tava muito sozinha, me sentia muito sozinha. Uhum. E aí, depois, quando eu realmente comecei a fazer parte de uma comunidade, mudou. E a gente vê quanto é importante você ter gente, né? Que você sozinho, você não consegue fazer as coisas assim. Você pode até tentar, né? Mas se você tem um suporte de pessoas que gostam de você, é sempre bem mais fácil. Então, ter a minha família, assim, e ter amigos e pessoas que se importam, assim, comigo, é muito gratificante. Qual que é a tua rotina, assim? Me fala um pouco, assim. A minha rotina, eu acordo, agora eu tô de férias, então meu dia hoje foi simplesmente nada, mas eu tenho as minhas aulas, algumas vezes eu ajudo os meus tios, mas a minha aula vai até 1 hora da tarde, assim, das 9 da manhã até 1 da tarde. Às vezes eu saio também com alguns amigos, geralmente eu saio à noite, a gente faz bastante coisa, assim, às vezes as pessoas podem achar que não, assim, porque quando você vem pra cá, você só pensa na Disney. Então você só acha que você tem a Disney pra fazer. Mas não, tem bastante coisa legal pra fazer e a gente sai bastante. Ontem mesmo eu tava com os meus amigos, a gente fez uma noite de tacos, assim, pra comer. Então, eu fico muito com eles, a gente sai demais, assim. Tenho muita igreja também, eu vou pra igreja, tem muita coisa pra fazer. As férias também foram incríveis, porque eu fui num camp é, de, de férias com alguns adolescentes, e aí agora eles estão muito incluídos na minha rotina também, então a gente vai na casa de algum deles, a gente sai com eles, assim, é bem... a minha tia fala que eu não fico em casa quase, porque ela tem que perguntar para mim se eu vou estar em casa neste dia, porque eu tenho agora, graças a Deus, tenho muita coisa para fazer, porque eu fiquei 1 ano e meio assim em casa com a minha tia e meu tio e não tinha muitos amigos. E agora que eu tenho, eu não deixo passar nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. E parece um jacaré aí de vez em quando, ou isso é lenda? Não, não é lenda. Tem jacaré em todo o lago. Você vê eles tomando sol. Mas Isso eles é... não incomodam muito, não, né? Eles ficam de boa. Não, eles estão de boas. Mas diz que aí, na verdade, tem um monte de bicho, né? Porque a Flórida é um pântano, né? É um pântano que foi É, urbanizado, vamos dizer assim, né? sim. Mas Então, o jacaré é o que mais tem. Aqui também, perto da entrada da minha casa, eu acho que é a casa de um tatu, mas não é um tatu normal. do quê? Ele é um tatu, assim, um tatu, Ah, do tatu. Ah. mas ele é enorme, ele é gigantesco. E aí, toda vez que eu vou entrar em casa, ele tava correndo. Nossa, me Aí, dá e um ele frio. corre ainda, o tatu. Ele é veloz. Uhum. Ele sai correndo. Uma vez também. Os bichos são muito grandes aqui. Tem uma tartaruga, uma vez a minha tia, tava muito calor, que aqui é muito calor, né? Uhum. E a minha tia uma vez foi jogar água numa tartaruga, porque ela achou que a tartaruga tava com calor. A tartaruga pulou. Eu não sabia que uma tartaruga pulava. Ela pulou na minha tia e saiu correndo. Eu Meu nunca vi Deus, uma tartaruga correr. Nunca vi uma tartaruga correr na minha vida. a tartaruga pulou, não, eu não sabia que tartaruga. Eu sei que tem umas tartarugas bravas, eu sei que tem. Agora, A minha vez. tem umas tartarugas que são estressadas. Não dá para acreditar na aparência, né? Exatamente. Com que frequência você fala com teus pais? Eu falo quase todo dia. Às vezes por mensagem.
e aí às vezes a gente liga. Mas mais por mensagem, assim, por É. vídeo. É. E eu não vou te perguntar o que você não gosta aí, até porque, né, você está aí, eu não vou te pôr nessa posição, né? Daqui a pouco alguém vai ver aí. Mas o que é mais difícil? Difícil, eu acho que mesmo é a saudade. Assim, do Brasil, assim, eu tenho saudade da comida, vai. Porque a comida aqui é bem diferente. Agora, eu tenho saudade das pessoas mesmo, dos meus pais, dos meus amigos. E é isso, assim, eu gostaria muito que eles viessem e que eles pudessem conhecer a cidade, assim, que, tipo, é a minha segunda casa, então é difícil a questão de ter visto e ter toda essa burocracia para eles entrarem aqui. Então, a mais difícil é a espera mesmo de alguém chegar, sabe? Para alguém do Brasil chegar para a gente poder estar junto. Essa é a parte mais difícil. Eu tava falando isso com meu amigo, eu já conversei. Na verdade, é o episódio dele que tá nessa semana que a gente está conversando, né? Porque o teu vai daqui, sei lá, umas 3 para frente, mas na semana que a gente está conversando é o dele que tá rolando, que é o do Eduardo. E eu tava falando para ele que eu tenho uma certa preguiça por isso, sabe? Eu acho muito burocrático. Uhum. Né? Esses É tempos muito. eu moro em São Leopoldo, que é uma cidade do ladinho de Porto Alegre, assim, no Rio Grande do Sul. E aqui estava levando, acho que 270 dias. Meu Deus. Aí eu acho um processo muito longo, sabe? Assim, eu tenho uma certa preguiça. Eu ainda vou fazer isso um dia, porque eu acho que é legal, se dá para Sim, conhecer, tem que conhecer. Mas eu tenho não vou negar que eu tenho essa preguiça. Depois, você quer ir para a Europa? Você vai, né? Não tem muita burocracia. Talvez na Inglaterra tem um pouquinho mais também. né? Não que precisa de visto, mas eles são mais chatinhos para entrar lá. Uhum. Não precisa de um visto, e tal, mas eles são um pouquinho mais chatinhos. Mas o resto é tranquilo. Bom, né? É, bem Aqui. tranquilo. Eu falei que eu ia te contar um mico, né? Ah, sim. Eu falei que eu ia te contar. Depois a gente vai ter que fazer um intervalinho para finalizar. Mas eu vou te contar uma. Quando a gente foi, inicialmente a gente ia para a França, Ah, porque a irmã da minha esposa morava lá. Ela não mora mais, está aqui no Brasil já de volta, mas ela morava lá. E aí, quando a gente foi fazer o planejamento da viagem e tal, a gente acabou vendo que o avião ele fazia uma escala em Lisboa e que se aham, você ficasse ali 5 dias, não pagava mais de avião, né? A passagem era a mesma, tipo, como se você aham. tivesse uma escala ali que você podia ficar. Ó. Aí a gente falou, vamos aproveitar, né? Porque aí a gente, de vez em conhecer um lugar, já conhece dois. Só que qual que era o nosso medo? Tá, tudo bem. Ah, Portugal, tranquilo, né? A gente chega lá, vai entrar na alfândega, qualquer pergunta, sabe como é que é? A gente fica vendo aqueles programas de, aeroporto. de aeroporto, não sei o quê, sabe? Aí tá, Portugal é tranquilo, beleza. Tá, mas e na França? Cara, na França, assim, vamos lá, meu inglês, eu não vou passar fome, mas na França não se Aham. fala inglês, se fala francês e francês, né? Vamos combinar que, né? Nem bom dia. Então a gente estava muito com medo assim de chegar lá e daqui a pouco não saber responder alguma pergunta, enfim, e dar Aham. algum problema, né? E aí a gente chegou em Portugal, tal, aí chegou na alfândega, aí o cara perguntou: é férias ou é trabalho? A gente falou Uhum. férias. Aí ele carimbou e nem fez duas perguntas, foi só essa. Beleza, vamos lá, curtimos 5 dias. E aí pegamos o voo para Paris, né? E aí a gente foi o voo inteiro, assim, tipo, nós vamos chegar lá, como é que vai ser e tal. E eu tinha uma pastinha, assim, cheia de documentos, eu falei, qualquer coisa, eu dou todos os documentos, porque eu pesquisei Aham. tudo. Eu sou desse tipo, né? Eu pesquisei tudo, então tinha todos os documentos que precisava, seguro, não sei o que, ela tinha tudo ali. Aí nós chegamos, tá? Descemos, aí fomos lá na esteira, onde pega as bagagens, pegamos a bagagem e fomos saindo e saindo. É que quando aquilo lá, tipo, é a União Europeia, né?
Tipo, você entrou no Aham. país, você entrou. Quando você vai para o outro, é voo doméstico, entendeu? Então a Aham. gente passou um baita do medo, ficou tudo, nem tinha nada. Ficou Porque a gente pesquisou tanto e não se deu conta disso, que na França a gente nem ia precisar fazer nada, era olha. como viajar daqui para São Paulo, era só chegar lá e não tinha nada a ver. Então eu paguei esse Nossa, mico, eu paguei mais uns lá, não foi só esse, mas esse eu já paguei assim na chegada, porque a gente chegou nervoso mesmo, porque eu falei, cara, o imagino. cara me faz uma pergunta em francês, eu, né, Como que eu. não tenho o que falar. Até quando na volta, Hum, o cara pediu para eu abrir a mochila, que eu acho que eu tava com hum, notebook, não lembro. Enfim, ele pediu para abrir uma mochila. Só que ele me pediu em francês, e eu falei para ele, ó, não fala em inglês, né? E aí o cara olhou para mim e falou, eu não falo inglês. Eu falei, então ferrou, né? fudeu. Então nós ferrado. Porque francês eu não vou falar, né? Aí ficou aquela coisa de mímica e tal. Aí eu abri a mochila e, enfim, segui o barco. Mas na França tem isso, né? Eles não se esforçam muito para falar É, inglês. Né? Eles não. eles nem Sei. gostam muito. É tipo Brasil e Argentina, assim, sabe? Aham. Então eles não gostam muito que você fala inglês com eles. Então, se você quiser visitar Paris, você já vai sabendo disso, que eles não curtem muito inglês, não. Eles até falam, sabe? Mas. Uhum. Bom, eu vou fazer um intervalo. Na volta eu conserto, tá? Porque senão o pessoal vai ficar achando que Paris é um lugar horrível de ir. Não é. É muito legal. É muito legal. Só a língua que é difícil. Mas é rapidinho. Para vocês que estão aí, é 2 segundos. Para nós é um pouquinho mais. A gente já volta para encerrar. Então, não foge daí. Vem comigo. É um minutinho. Vamos lá, fechar esse episódio com a Juliana. Então, mais uma vez, se a gente já chegou até aqui e você está me chamando no WhatsApp, é a pizzaria me oferecendo uma pizza com desconto em plena quarta-feira. É, Depois eu te pergunto como que é a pizza aí, mas deixa eu seguir o mínimo do roteiro aqui e, de novo, dizer que se você está aí há quase uma hora nos escutando, e agora eu já vou assumir que você curtiu, né? Que tá legal, que você gostou, então curte aí, se inscreve, né? Isso Não aí. deixe de nos apoiar para que a gente continue chegando em outras pessoas. É, Juliana, agora sim, eu vou fazer umas perguntas que eu estou fazendo para todo mundo, meio parecidinho assim, Aham. depois a gente bate mais um papo ali para fechar. É, a primeira coisa, se você pudesse dizer uma ou duas coisas para quem está pensando em sair do Brasil e ir para outro lugar não, ir para a Flórida, porque é a tua experiência, né? É, uma ou duas coisas que você diria para essa pessoa não ir. Não faça isso por Não causa faço disso. isso. É, Hum, eu acho que não venha pensando assim que. Eu acho que é por uma experiência, tipo, de família, mas não venha achando que vai ser, tipo, tudo muito fácil. E acho que as pessoas vêm pra cá e falam, não, porque lá é a terra das oportunidades. E realmente é a terra das oportunidades, mas algumas coisinhas levam tempo, assim. E você vai conseguir fazer o que você deseja fazer e aquilo que você pensa em fazer aqui, mas relaxa, não venha meio que estabanado, sabe? Tipo, chegando aqui falando, não, mas eu vou chegar lá e eu vou ganhar US$ 2.000 por dia. Calma, relaxa, você vai conseguir, mas venha tranquilo, assim. Também não venha desesperado. Eu acho que isso é por uma experiência própria, assim, de achar que tudo vai ser muito rápido, muito fácil, mas algumas coisinhas levam tempo, né? É isso. agora, o contrário. Uma ou Gosto. duas coisas que você diz. Venha. Venha Bem, por. venha porque acho que é.
Mas se você estiver achando que você precisa ver algo novo, venha. Assim, acho que vir para Flórida também é um pouco mais fácil, porque é uma cidade meio parecida com o Brasil, assim, o clima é parecido com o Brasil, então você não vai sentir tanto, assim, essa mudança climática também. E tem muita gente legal aqui, você vai ser sempre muito bem, recebido aqui por qualquer pessoa, sempre vai ter alguém para te ajudar. Legal. É, eu não vou, eu estou tentando me segurar para fazer a brincadeira, mas eu vou fazer essa. Eu gravo até nas quartas, tá, pizzaria? Se vocês quiserem mandar uma pizza para mim na quarta, eu como e digo quem mandou ainda. É bem legal, viu? Vai ter uma propaganda. Isso, de repente boto até, né? Boto aqui pendurado o telefone da pizzaria, não tem problema. Ai, mas voltando ao assunto. É, se você tivesse que dizer para alguém, olha, você está pensando em vir para cá, não faça isso. Não faça isso Assim, aqui? uma coisa que você vê assim que muita gente erra ao tentar ir. Vou É, tentar ir. olha, enfim, você que tem a experiência, não lembro. O que que você diria para a Bom, pessoa? Olha, isso, não faça isso, porque todo mundo que faz isso dá errado e aí depois passa trabalho, enfim, o que que você poderia dizer? eu acho que sempre fale a verdade. Principalmente quando você está falando de documentação. Porque eles já sabem tudo mesmo. Então não adianta você esconder nada. E muitas pessoas às vezes escondem algumas coisinhas ou deixam de falar mesmo Uhum. para a imigração, assim, mas eles já sabem. Então acho que isso não é uma boa. Você fica meio manchado, sabe? E você começar um relacionamento com mentira, E não é legal, né? né? E ainda mais com um país novo que você pretende, né? Uhum. Legal, ótima, ótima dica. E o contrário, olha, Você tem. faça isso que, olha, todo mundo que eu conheço que deu certo fez isso. O que que Eu é? acho que é, então, falar sempre a verdade. Uhum. Porque eles já sabem, então, seja verdadeiro. Às vezes você pensa, nossa, mas eu não tenho isso para mostrar, não sei o quê. Mostra aquilo que você tem, que se for para ser, vai ser, sabe? E aí você não vai precisar passar por grandes conflitos. E Ju, Brasil só a passeio? Como que é isso na tua cabeça hoje? Hoje eu penso só a passeio mesmo. Talvez eu não more aqui na Flórida para sempre, talvez não nos Estados Unidos para sempre, mas para o Brasil só para visitar mesmo. Pelo menos agora, né? Uhum. E a família tem planos de ir passear, não? Como é que Sim, eles têm. é? Espero que seja logo. Tá, eu disse que eu ia te perguntar, e a pizza? A pizza A- daí? Olha, como uma boa paulista, a pizza daqui é triste. É, né? É triste, é. É aquela massa grossa com o molho e uma fatiazinha de queijo, um pouquinho de pepperoni, É né? só uma lembrança, né? Não tem aquele recheião É mesmo. assim, é triste. Pelo... O bom de Orlando é que tem bastante coisa brasileira. Então, tem uma pizzaria brasileira bem boa aqui. E uma pizza americana que eu gosto bastante é que tem no Brasil também, mas é a Domino's. Eu acho que é a mais saborosa que tem, com mais recheio, assim. Tem no Brasil, mas acho. Ih, agora não sei se Mas tem não é muito aqui. famoso no Brasil. É tipo, Não, é tem, meio. não, não digo, não sei se tem aqui no sul. Porque você sabe, Hum, né, que eu moro aqui também, faz algum tempo que eu não estou em São Paulo. Um dos motivos de eu querer gravar essa temporada assim, falando com gente que mora longe, é um pouco da minha experiência. Lógico que é proporcionalmente diferente, né? Porque uhum, eu não estou tão longe, mas algumas coisas eu sei como é, né? sim. Também não estou na maioria do tempo, né, com a família e tal. A gente se vê basicamente uma vez por ano, vai. Uma vez por ano, ou eles vêm ou eu vou.
né? O que é sim. mais do que para vocês que estão fora, assim, mas é muito menos de quem optou ter uma vida mais perto, assim, da família, né? E eu já tô nessa já faz, eu falei de passagem aí, 2005, 22, 17 anos já. 17 anos e alguns cabelos, né? Toda vez que eu olho para trás, eu lembro que algum dia já tiveram cabelos ali. Faz um tempo, mas já teve. É, agora você tem a oportunidade de, se você quer fazer alguma pergunta, você fica à vontade. E agora é tua vez. Se você quiser me perguntar alguma coisa, Hum. Como você falou que você mora também longe da sua família, também queria saber como foi pra você quando você se mudou. foi. Lógico, vou resumir porque a história é longa, né? Mas Sim. foi assim: eu trabalhava numa empresa, tal, tinha um emprego legal, assim, vamos dizer, para os padrões, assim, e para a idade que eu tinha um emprego legal. E E eu perdi o emprego e também me separei na época, assim, foi uma fase bem complicada. Inclusive, é legal que você me dá a oportunidade, inclusive, de dizer isso, assim. Foi bem nessa fase em que eu frequentei lá a igreja da tua família. Ah, Foi bem nessa fase, assim, me ajudou um monte, assim. Eu não fiquei, não segui a religião, mas aquele momento que eu passei lá, que eu tive até num retiro daqueles que faziam no carnaval, lá no sítio do pastor, lá, assim, nossa, me ajudou um monte ali, porque foi uma época bem difícil, assim, porque meio que, enfim, perdi tudo, assim, emprego, enfim, tudo. aham. Voltei a morar com mãe e tal, foi uma coisa assim. E aí, nesse processo, a empresa que eu trabalhava tinha uma filial aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, eu tinha feito uns amigos aqui, assim. E aí, eu, desempregado, o dinheiro já meio que acabando, e um amigo me convidou para vir aqui meio passear mesmo. E eu Aham. tava meio tanto saco cheio que eu falei, tá, vou. Peguei meio que o último dinheiro assim e vim passear, sabe? E aí nós sentamos numa mesa assim de bar e na época, né, hoje é um negócio que nem existe mais, mas na época nós desenhamos num papel na mesa de bar assim um negócio que era uma lan house. Quem Aham. mais jovem não sabe nem o que que é, mas era um lugar onde tinha computador para as pessoas usar a internet, jogar e tal, né? Quando ter computador e videogame em casa não era uma coisa tão comum assim, as pessoas pagavam por hora para usar um lugar assim. E eu vim para. Aí eu voltei para São Paulo, nós fizemos esse guardanapinha, eu voltei para São Paulo, enchi meu carro de computador, fui lá, comprei o computador e voltei para cá. Alugamos um negócio, tal, começou, aí, enfim, o negócio não deu certo, tal, aí acabei ficando, mas o que eu vim fazer acabou não dando certo, eu acabei tomando outro rumo, tal. Hoje eu trabalho no ramo de combustível, eu presto Aham. serviço para umas 4 empresas hoje. E falei Uau. de passagem aí, né, que eu dou consultoria também para planejamento pessoal e de carreira, tal. O projeto do podcast aqui não tem nada a ver com isso, e eu nem falo muito sobre isso, porque é meio chato, né? Parece que a pessoa está vendendo, então eu não. Aham. Se vocês olharem aí nas descrições dos vídeos, aí tem ali uma referencinha para quem quer ir atrás e conhecer o trabalho e tal, mas aqui eu não costumo falar muito. Resumidamente, a história é essa, e hoje eu estou aqui, sou casado com uma gaúcha há 11 anos já, que a gente mora junto. Então, minha vida hoje basicamente é aqui. Eu vou para casa visitar. Mas foi assim, não vamos lá também, Uhum. pouco plano e as coisas foram indo e não deu certo o plano inicial, mas acabou abrindo outras portas e foi É. assim que aconteceu. Não é fácil. Eu não estou aqui normalmente contando a minha experiência, mas não é fácil, né? Você morar longe de casa, É. principalmente depois que o tempo vai passando, porque no começo tudo é novidade, tudo é legal, tudo é bacana. Com o tempo vai ficando um pouco mais difícil, né? Porque aí realmente você começa a notar que as coisas estão passando. Domingo agora é Dia dos Pais, e aí
eu estou aqui há 17 anos, vai ser o 17º Dia dos Pais, que eu não vou estar com meu pai. Então, essas coisas para a gente que escolhe estar longe da família, para mim, é o que pesa mais. Porque o resto, e você falou isso eu ia até falar, mas eu não quis te interromper. Os lugares, a tua casa, a tua escola onde você frequentava, essas coisas, eu acho que, na real, tanto faz, entendeu? Onde você está, onde você não está. A sua casa são as pessoas. Isso que faz diferença. Porque, como eu já vim para cá com 28 anos, quase 30, então eu construí relações aqui já adulto, né? Então, nunca, por exemplo, uma amizade que eu fizer aqui, nunca vai ser igual eu tenho com a tua mãe. Por mais que a gente não se fale, a gente, a gente não se fala faz 20 anos, assim como eu não falo com a tua tia, tal, assim como eu não falava com a Janaína. Mas liga a tela e a gente sai se falando, a gente sabe, a gente comeu sanduichinho junto lá, é diferente, né? Quando você já conhece alguém com a vida formada, né? Então tem essa diferença. Você foi mais jovem, talvez você vai construir um pouco isso, não é igual, mas um pouco. Mas para quem vai mais velho, isso pesa um pouco assim, você olhar para o lado e não ter ninguém que te conhece de verdade. Eu acho que é isso. As pessoas até te conhecem, mas não é de verdade, né? As pessoas não sabem o caminho que você percorreu entre ter cabelo e não ter cabelo, né? Acho que é mais ou menos isso. Acho que essa é a maior, assim, mais a coisa mais difícil. É você realmente. O que para vocês aí, eu falei isso para a Janaína no episódio passado, também suaviza um pouquinho, porque vocês têm uns aos outros, né? Sim. Então, tem uma referência assim mais perto, né? Eu aqui realmente não tenho ninguém, então Sim. quem me conheceu aqui me conheceu adulto, tal, então não é uma relação diferente. Eu tenho bons amigos aqui, gosto daqui e tudo, mas é uma relação diferente. Imagina. Respondi? Bem? Respondeu. É, as redes sociais da Juliana vão estar aqui embaixo. Se você quiser seguir a Juliana, você siga. Você não vá lá encher o saco no perfil da Juliana, mas se você quiser seguir ela, você pode seguir, ela vai te aceitar ou não, enfim, aí é com ela. Se você está aí em, em Orlando e daqui a pouco quer se conectar, inclusive, com a comunidade lá que ela faz parte tal, e buscar, inclusive, uma rede de apoio, se você está aí, de repente, enfim, se sentindo meio sozinho, que nem a gente falou, a Juliana não é responsável, mas ela pode te apresentar lá uma comunidade que eu tenho certeza que vai te abraçar, assim como um dia me abraçou quando eu precisei também, e com certeza vai fazer diferença na sua vida. E quem está falando é alguém que nem é da religião, mas sabe que essas coisas fazem diferença, principalmente quando a gente está precisando se conectar. Juliana, recado final. Quer mandar um beijo para a mãe, para o pai? Fica à vontade. Quero. Fica à vontade. Mandar um beijo pra minha família e para eles que com certeza vão assistir. Então eu vou mandar beijo para todo mundo, falar que eu tô com saudade. Legal. Jana, muito obrigado pela E a tua você. confiança de nos dar esse tempo, por sua simpatia, por esse sorriso aí que ficou aí o tempo inteiro e é muito legal mesmo ver essa tua energia, que daqui a pouco você encontra aí o teu caminho e quem sabe a gente não volta aqui mais para frente para contar o que você está fazendo, como é que você não está. E para você que nos escutou, nos viu, eu espero que tenha feito sentido para ti, que tenha, de alguma forma, talvez te ajude. Como eu tenho dito nos outros episódios, não só se você está querendo mudar de país, ou de estado, ou de cidade, talvez se você queira mudar qualquer coisa na sua vida e, e daqui a pouco só quer mudar de emprego, só quer mudar de marido, sei lá, enfim, né? Quer se livrar dessa mala aí que está enchendo o pau, enfim.
o exemplo dessas pessoas que fizeram uma mudança muito mais radical de vida talvez te dê coragem aí de tomar essa decisão que você está adiando um pouquinho aí. Se você curtiu, você volta aí semana que vem. Nós vamos ter outro personagem, outra pessoa, outra história, talvez com algumas coisas parecidas, outras não. Se você não curtiu, como eu sempre digo, indica para o inimigo, porque aí você não é obrigado a sofrer sozinho, né? Faz mais alguém sofrer também e a gente Boa. agradece. Se você voltar, e aí, semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide e até semana que vem. Valeu, um abraço.